boa noite, bem-vindos ao Ponto de Impacto. Na edição de hoje iremos abordar um assunto sensível. Centenas, se não milhares de crianças estão expostas ao trabalho infantil e invadem as grandes ruas das principais cidades. Na reportagem de hoje apresentamos crianças que passam por situações de risco em busca de sobrevivência. Estamos cientes de que a criança goza de alguma privacidade, porém iremos exibir os seus rostos porque acreditamos que estas precisam de algum contacto. Acompanhe. Um ambiente que tomou conta das principais esquinas nas grandes cidades. Crianças trabalhando. É comum ver crianças vendendo produtos nos semáforos, lavando para-brisas de viaturas e várias outras atividades para ganhar dinheiro. Mas quem são estas crianças? De onde vêm? Onde estão os seus pais? Perguntas para responder dentro de instantes na reportagem Crianças Trabalhadoras. Avenida Joaquim Chissano. O sinal vermelho aqui é uma espécie de autorização para os pequenos vendedores entrarem em ação. Em tão pouco tempo tentam vender de tudo e contra todos os riscos. Dos vários meninos, a nossa equipa escolhe um, Yassin. Yassin tem 16 anos e vem da província de Gaza. Está em Maputo há 5 meses. Diz que veio parar na capital a pedido de um tio seu e a mãe autorizou e viu-se obrigado a abandonar a escola. Sua vida não é um mar de rosas. Yassin tem que trabalhar duro. Yassin tem metas diárias a cumprir. Precisa levar a casa 1000 meticais por dia como resultado das vendas de bolachas. Mas afinal, Yassin, de quem é um negócio? Da minha tia. É do teu tio ou da tua tia? Da tia. É da tua tia. Então, todos os dias ela manda-te para aqui para vender bolachas. Sim. O Yassin estuda? Não. Por quê? Uma no trabalho. Yassin não nos quis levar à sua casa porque teme represálias do seu tio e sua tia que o colocam na rua a trabalhar. Conta-nos apenas que vive na zona da urbanização e é pago 2000 meticais por mês e desse dinheiro tem que contribuir para a alimentação dele na casa dos próprios tios e a outra parte envia para Gaza para ajudar a sua mãe. Ela paga-te? Sim, pago. Paga-te quanto por mês? 2000 meticais por mês. Sim. E o que é que fazes com esses 2000 meticais? Tens que comprar comida em casa, aqui onde vives? Sim. Como Yassin, há várias outras crianças trabalhando na via pública. Despedimos-nos do Yassin e seguimos atrás de mais histórias. Avenida Eduardo Mondlane. Aqui, dentre vários, escolhemos Dário. A semelhança de Yassin, Dário vende bolachinhas e vem também da província de Gaza. 16 anos, expressa-se muito pouco em português, mas revela dados interessantes. Há sim uma rede que coloca e coordena estes meninos na rua para explorá-los. Preste atenção nesta conversa. Há aqui um Paulo responsável por este posto e este, por sua vez, responde a outras pessoas. Essas bolachas, quantas bolachas tu tens que vender por dia? Não sei bem. Por outro dia, pode vender 300 meticais, 200 meticais. Tu vens de onde? É? Vens de onde? Gaza. Gaza? Sim. De Quisico. O São Paulo é quem te chamou? Hã? O Paulo é quem te chamou para vir trabalhar. E ele também trabalha aqui. Aqui em Maputo vives onde? Lá nos Quilhegos. Vives com quem mais? Com o Paulo, com outras pessoas, mas não trabalho daqui. Estão noutros postos? É? Estão noutros sítios? Sim. Esquelena é onde? Está longe um pouco. Onde é que está o Paulo? Disseste que o Paulo estava por aqui a vender? Ele também vende? Sim, não é mais velho, é uma pessoa. Está ali, olha ali, aquele camisa preta. Camisa preta. Olha ali. Camisa preta. Paulo, camisa preta. E o tal Paulo esconde-se. Dário não vai à escola, nem sabe o que é ter sonhos para o seu futuro.
Engana-se quem pensa que o trabalho infantil restringe-se na venda de bolachas na via pública. Há crianças que muito cedo aprenderam a lidar com carga. Mercado Fajardo, cidade de Maputo. Aqui o cenário é diferente. As crianças estão conscientes de que precisam trabalhar para sobreviver, trabalhar para alimentar famílias. O Mercado Fajardo é bastante frequentado por cidadãos que fazem compras, muitas compras. Essas compras precisam de ser carregadas dos locais de venda para as viaturas dos clientes. É aí onde entra mais uma força infantil a trabalhar. Crimildo, 15 anos de idade, carrega as compras dos clientes desde os 11 anos. Vive com a avó, sua mãe faleceu e não sabe do paradeiro do seu pai. Ok. Os teus pais? Minha mãe faleceu. Teu pai? Não conhece teu pai? Conheço, mas não sei onde está. Ok. Quando é que foi a última vez que viste teu pai? Já tem anos, acho que ainda tinha 5, 6. Trabalha duro para ajudar a sua avó e há dias difíceis no trabalho de Crimildo. Há dias que nem sair consequente é difícil aqui, sim. Quais são os momentos mais duros deste trabalho? A fase tipo que dói mais. É quando alguém vai fazer tanta compra e te enche muita coisa, já no fim te paga pouco dinheiro. O que é pouco dinheiro para ti? Quanto é que é pouco? Fazer carregar mais ou menos e carrega. Você carrega tantos plásticos no teu corpo, ir voltar, para depois a pessoa te dar 20, 15. Crimildo estuda, frequenta a 7ª classe e tem sonhos. Quando vencer na vida, pretende cuidar da sua avó. Um sonho é da minha família. Ajudar em quê? Se a pessoa que me cuida agora ainda estiver viva, eu também no meu futuro posso ajudar, porque considero como minha mãe, tudo. Estás a falar da tua avó? Sim. Há várias crianças que trabalham no Mercado Fajardo carregando mercadorias. Carregar plástico. Ok. Carregas plásticos das pessoas que fazem compras? Sim. Para ir deixar nos carros? Sim. Há quanto tempo é que fazes esse trabalho? Só quase tenho 1 ano. Estás há 1 ano. Com quem vives e onde é que vives? Vivo com meu pai, minha mãe, minha irmã, minha casinha. Ok. Tua irmã é mais nova, mais velha? Mais nova. Tua família sabe que fazes este trabalho? Sim. O que é que fazes com o dinheiro que ganhas? Entregar em casa. Ok. Ajudas em casa com as despesas? Sim. Ajudas em quê? Ajudas a comprar o quê? Eu sou entrego. Depois eles que vêm, o que vão comprar. Sim. O que vão fazer com aquele dinheiro. Ok. Estudas? Não. Por quê? Estudava a língua da minha avó lá em Mbande. Quando cheguei aqui parei de estudar. Mas por que paraste? Não sei porque. O que é que fazes? Carrego Carregas? Sim. Há quanto tempo é que estás aqui no Mercado Fajardo? 5 anos. Portanto, desde os 11 anos tu estás aqui a carregar. Sim. Com quem vives? Com a mamãe. Com a tua mãe. O que é que fazes com o dinheiro que... Entrego lá em casa. Então, alimentas a tua família? Sim. Vives só tu e tua mãe? Outros meus irmãos. Quantos? 4. São mais novos? Este é um cenário de um fenômeno que ocorre todos os dias em Moçambique. Há também relatos de raparigas menores de idade que são tiradas das suas famílias para serem empregadas domésticas e, muito além do trabalho infantil, que já é uma ilegalidade, estão expostas aos piores males. Mas sobre este ponto falamos nas próximas edições. O debate sobre o trabalho infantil não é novo e junta uma série de atores. De uma forma geral, a Organização Internacional do Trabalho define trabalho infantil como: o trabalho considerado o trabalho infantil consiste em atividades suscetíveis de prejudicar a saúde e desenvolvimento mental, físico, social ou moral das crianças, comprometer a sua educação privando-as da oportunidade de frequentar a escola, obrigando-as a abandonar prematuramente a escola ou obrigando-as a tentar conjugar os estudos com uma carga de trabalho excessiva. E grande parte dos meninos por nós entrevistados
não vai à escola, faz trabalhos pesados e com uma carga excessiva. A Unicef aprovou a Convenção sobre os Direitos da Criança e selecionamos 3 principais. Artigo 1. Definição de criança. Todas as pessoas com idade menor a 18 anos são consideradas criança pela Convenção sobre os Direitos da Criança. Artigo 4. Garantia dos direitos. O Governo deve tomar todas as medidas necessárias e utilizar o máximo de recursos disponíveis para garantir todos esses direitos a todas as crianças. O Governo deve também ajudar as famílias a protegerem os direitos da criança, criando um ambiente onde elas possam crescer e atingir seu potencial. Artigo 10. Reunificação familiar. As crianças têm o direito a viver com os seus pais onde eles estiverem. Em caso de estarem a viver num país diferente de um ou de ambos pais, devem ser admitidas a viajarem para esses países para permitir que continuem em contacto. E o número de crianças longe desses direitos continua a subir. Segundo os dados do INE, em 2010, cerca de 1.108.000 crianças eram empregadas, das quais 96% trabalhavam na agricultura, pesca, caça e silvicultura. O relatório de um estudo sobre o trabalho infantil e seu impacto, realizado em 2015-2016 e adotado pelo Governo, concluiu que a maioria das crianças se encontrava direta ou indiretamente envolvida na prática do trabalho infantil, de certo modo considerado perigoso, pesado ou penoso. O estudo concluiu ainda que as principais causas do envolvimento de crianças e adolescentes na prática das piores formas de trabalho infantil são econômicas, socioculturais, baixo nível de escolaridade da população, burocrático-legais, políticas e as calamidades naturais, seca e cheias, e apurou também que a prostituição infantil, mineração do tipo garimpo, o transporte de carga pesada e o comércio informal eram as principais manifestações das piores formas do trabalho infantil no país e que as províncias com maior incidência eram Tete, Manica, província de Maputo e a cidade de Maputo. Importa referir que 44% das crianças e adolescentes consideraram o comércio informal como áreas de foco de concentração de trabalho infantil e que 14% trabalhavam para ajudar na renda das famílias. O Governo, em 2016, através da Resolução número 29/2016, de 31 de outubro, aprovou a política de emprego que, dentre outras medidas, no seu pilar 4, relativo à promoção do trabalho digno, produtivo e sustentável, prevê medidas de combate às piores formas de trabalho infantil. Por outro lado, o Plano Nacional de Ação para a Criança, uma estratégia nacional integrada da criança para o período de 2013-2019, com o lema A Criança em Primeiro Lugar, constitui também uma das plataformas para a resolução dos direitos da criança. Moçambique até tem um plano bem desenhado para reduzir os níveis de vulnerabilidade da criança. Mas do desenho à realidade, aliás, há um cenário flagrante, o caminho tem sido longo. O Ponto de Impacto tentou contactar oficialmente a Direção Nacional de Combate ao Trabalho Infantil, mas sem sucesso. Fica-se com a impressão de que o capítulo ligado à proteção da criança, esse, ficou concessionado às organizações da sociedade civil, essas que trabalham no terreno para minimizar os níveis e o impacto de um mal que castiga o presente e ameaça o futuro. Há várias formas deste trabalho infantil. De certeza vocês identificaram que na cidade de Maputo crianças estão na rua a vender, correm todos os riscos de atropelamento e não tem nem um minuto não usufruem de direitos básicos como educação e em algum momento nem identidade tem, não conhece, não tem documento de identificação e não tem e nem tem acesso à saúde. Quando está doente, ela continua na rua cheia de feridas, coisas básicas da sua dignidade, higiene, alimentação, não tem. E ainda sofre penalizações caso não consiga trazer aquele rendimento que o seu patrão espera ou lhe propôs ou exige que ele traga diariamente. Então, isso a gente vê nas cidades, aqui na cidade de Maputo, mas nas fronteiras também. Nós trabalhamos em algum momento na fronteira de Ressano Garcia com crianças
crianças em movimento, ou por outra, crianças traficadas, assim podemos dizer, que vêm das províncias para Ressano, ou por qualquer motivo não puderam atravessar e acabaram parando naquela rede de trabalho infantil ali na fronteira. Então, o nosso programa incluía a sensibilização, identificação das crianças, a sensibilização das famílias acolhedoras ou empregadoras, e muitos não sabiam, não conheciam o plano, incluindo a lei. Então fomos sensibilizando e para ver se pelo menos conseguiam ter a ligação com as famílias e terem um plano de autorização das crianças, poderem ir à escola, ter a identificação. E realmente e terem direito a brincar, acima de tudo, quer dizer, participar em jogos, em atividades esportivas locais, futebol e outros existentes, e não só estarem expostos ali na estrada, que correm risco correm vários riscos. Já tivemos um caso de uma criança que naquele tráfico todo dos caminhonistas, naquele quilômetro 4, foi atropelada, né, a tentar vender nos caminhonistas, mas depois tinha que se identificar a família para trasladar o corpo. E era uma complicação porque a criança não tinha identidade. Mas já há vários outros. Tem crianças, esses estão na rua, mas há crianças dentro das famílias que ficam como empregadas domésticas, como babás. Então essas aí é que nem têm acesso a nada, né? A educação, não têm acesso porque ficam 24 horas, especialmente nas zonas fronteiriças, em que os seus patrões, as suas patroas estão na rua a vender ou estão do outro lado, ou têm que atravessar diariamente para a fronteira, essas não têm. Para além de estarem expostos, especialmente raparigas, à prostituição. Para as organizações da sociedade civil, é preciso que haja um alinhamento de ações para definir prioridades no combate ao trabalho infantil. Vamos dizer, é através dessa domesticação, né, da própria lei, através dos planos, dos regulamentos. Então é aí onde a sociedade civil participa. Okay. Ou a sociedade civil, ou vamos dizer a sociedade civil no geral, porque a sociedade civil não são as ONGs, é a comunidade, é o povo representado por diferentes organizações religiosas, sociedade civil, grupos organizados, não sei o quê. É onde participa para alertar em relação aos efeitos, à manifestação deste fenômeno, por exemplo, quando se trata de trabalho infantil. Como é que manifesta-se em Moçambique? Então foi se identificando a nível nacional. Maputo, como é que é nos mercados? Na zona centro, norte, principalmente na zona centro, na mineração. Então as crianças estão lá como garimpeiros, não são as piores formas. Então, sim, temos aquela a convenção que tem linhas gerais. Sim. Então, o que os países fazem depois da ratificação é domesticar, verem como é que o que nós devemos prevenir dentro do nosso país, o que consideramos razoável, o que não consideramos razoável. Enquanto debatem-se leis, decretos e convenções, no terreno os números marcham de forma galopante. Acompanhe a esta altura as notícias que marcam a semana. E a semana foi marcada por mais um ataque terrorista em Palma, em Cabo Delgado, e pelo menos 5 pessoas morreram. Este ataque surge numa altura em que a orientação das autoridades era o retorno da população porque a situação estava controlada. As autoridades moçambicanas avançaram na quarta-feira que o grupo jihadista Al-Shabaab voltou a atacar perto do projeto de exploração de gás natural liderado pela petrolífera francesa Total no distrito de Palma, quase um ano depois de os terroristas terem sido expulsos pelo exército. O ataque resultou na morte de pelo menos 5 pessoas.
O comandante da Polícia da República de Moçambique na província de Cabo Delgado, Vicente Chicote, confirmou que o Al-Shabaab retomou os seus ataques no distrito de Palma. Este é o primeiro ataque neste ano numa área próxima do projeto de exploração de gás natural da Total, suspenso no ano passado depois do ataque terrorista contra a Vila de Palma a 24 de março de 2021. O agravamento do preço dos combustíveis em Moçambique também foi destaque nesta semana. Gasolina sobe de 77,39 meticais para 83,30 meticais por litro. O gasóleo passa de 70,97 meticais para 78,48 meticais por litro. E o gás doméstico também registrou uma subida, passando de 80,49 meticais para 85,53 por quilo. O petróleo de iluminação também sobe de 50,16 meticais para 77,48 meticais por litro. No plano internacional, um jovem disparou de forma indiscriminada para alunos de uma escola primária no Texas e matou pelo menos 21 pessoas. Pelo menos 21 pessoas morreram, incluindo 19 crianças e 2 adultos, depois de um jovem entrar a disparar esta terça-feira numa escola primária na cidade de Uvalde, no estado norte-americano do Texas. O adolescente de 18 anos entrou em várias salas de aula em horário escolar. Antes do massacre, disparou contra a própria avó, internada em estado grave. Acabou abatido pela polícia. Como nação, temos que perguntar: quando, em nome de Deus, vamos enfrentar o lobby das armas? Disse Joe Biden num discurso emocionado à nação face ao tiroteio ocorrido na escola. E na imagem da semana, devido às chuvas, temos uma ideia criativa no meio de drama. Um jovem decidiu recorrer a uma cadeira plástica para atravessar um charco e fazer-se a sua viatura. Neste espaço de entrevista trouxemos uma figura cujo nome foi bastante falado nos últimos 30 dias. Falo de Manuel de Araújo, pela sua postura política nacional e internacional. Manuel de Araújo foi bastante falado pelo facto de ter lançado críticas para o interior da Renamo, o seu atual partido. De Araújo, muito boa noite, bem-vindo aqui ao nosso espaço. Sei que estás fora, estás na Indonésia, é isso? Sim, de facto estou em Bali, sim. desde domingo, dia 22 de maio, tanto a participar na Conferência Mundial das Nações Unidas sobre os desastres, sobre a necessidade da redução dos riscos de desastres naturais. Aliás, e a Zambésia, em particular Quilimane, não está fora deste risco, deste impacto. Temos assistido situações bastante críticas, mercê deste problema que está a afetar o mundo inteiro. De facto, como sabe, até ao último minuto, as informações que nós tínhamos e até as imagens que nós recebíamos dos centros meteorológicos, quer de Moçambique, quer regionais, quer internacionais, a quando da eclosão do ciclone Idai, sim, apontavam que a porta de entrada seria a cidade de Quilimane. Mas por um milagre de última hora, a entrada acabou sendo a cidade da Beira e não Quilimane. E depois nós vimos aquilo que aconteceu na Beira. 90% da cidade da Beira das infraestruturas ficaram destruídas. A cidade da Beira ficou 4 a 5 dias isolada, tornou-se uma autêntica ilha. Ninguém podia ir à Beira, nem de barco, nem de avião,
nem de comboio, nem de carro, muito menos de bicicleta ou a pé. Portanto, quem devia estar ali e quem estava na linha da frente foi o falecido presidente Davis e o seu governo municipal, que tiveram que aguentar durante aqueles primeiros 3, 4 dias sem nenhum apoio de fora ou de outras instituições. Sem eletricidade, sem água, sem poder usar telefone e pior do que isso, mesmo as reservas que tinham colocado no banco para situações dessas não podiam ser movimentadas porque não havia sistema. Portanto, foi uma situação que para nós foi aquilo que os ingleses dizem wake-up call, portanto, uma chamada de atenção para nos prepararmos e nos precavermos. Por isso, desde essa altura que nós não poupamos esforços no sentido, primeiro, de nos educarmos a nós próprios, segundo, de educarmos aos nossos munícipes e terceiro, também, traçarmos estratégias, planos e, portanto, planos de contingência para caso incidentes daqueles venham a acontecer. Mas depois do Idai, como sabe, tivemos o ciclone Kenneth, que teve o seu epicentro na cidade da Beira. Sim. Como sabe, Climane está entre Pemba e Beira. Portanto, sofremos um pouco do impacto do Idai, sofremos também um pouco das chuvas, não é? Da consequência do Kenneth, e depois tivemos o ciclone Anne, e ainda este ano tivemos o ciclone Gombe. Portanto, parece, como dizia uma senhora da cidade da Beira, uma munícipe da Beira, parece que nós, em Moçambique, estamos no caminho dos ciclones. Então, temos que nos preparar para isso. E as Nações Unidas têm um organismo específico para formação, treinamento e também provisão de recursos para que as cidades, os municípios, os governos locais, as administrações distritais e os governos provinciais, tanto se capacitem para poderem ter condições de minorar o impacto, de mitigar o impacto destes fenómenos. Exato. Manuel de Araújo, vamos falar de política agora. Eu conheço o Manuel de Araújo já há alguns anos e, por acaso, presto atenção quando Manuel de Araújo... Bom, mas Gerzildo, sim, com todo o respeito, sabes que eu aqui estou a falar de política de desenvolvimento. Portanto, quando nós falamos de risco, etc., também é política. Exatamente, com certeza, exatamente. E muito obrigado pela lição, mas vamos falar de assuntos partidários. Eu conheço Manuel de Araújo quando cede uma entrevista que chamou a atenção ao país inteiro, quando pede que se prestasse maior atenção ao general Bonifácio Gurveta na altura. Manuel de Araújo chegou até a chorar numa entrevista porque Bonifácio Gurveta estava no estado de abandono. Manuel de Araújo, a seguir, candidata-se às eleições autárquicas, eram intercalares, vence as eleições e de lá para cá, num percurso político muito forte, aliás, sem interrupções, mas com uma postura igual a si. Manuel de Araújo, como é que consegue garantir esta caminhada política diante de situações que não se compadece, digamos, com injustiças partidárias, como foi o que aconteceu recentemente? Bom, Gerzildo, surpreendeste-me um pouco. Afinal, és muito jovem. Pensei que tivesses o percurso de um pouco mais, desde a altura em que eu militava, digamos, em que militei na OJM, que militei, fui fundador da Associação de Estudantes Universitários, depois fundei a Associação de Estudantes de Relações Internacionais, fui também fundador do Conselho Nacional da Juventude. Enfim, o percurso vem de longe e, bom, surpreende-me, Gerzildo, até pela amizade que nós temos. Pensei que viesse de mais longe, mas ok, compreendo. Não, o seu currículo é caudaloso e não queria aqui levar muito tempo a falar disso. Estava a brincar. Manuel de Araújo tem a particularidade de interagir com os 3 partidos nesta sua estrada política. Fale-nos dessa postura sua, como manter-se este Manuel de Araújo, como enfrentar de rosto situações de injustiças partidárias. Bom, Gerzildo, é muito simples. Eu tenho uma formação
cristã católica bastante forte. Portanto, eu cresci e fui educado, digamos assim. Aliás, já o meu pai viveu no internato católico, fez o seu ensino primário todo a viver no lar, tanto da missão do Qualane, com os padres católicos e italianos, tanto o padre Vicente e outros. A minha mãe também fez a sua formação lá para os anos 67 a 69, portanto, a sua formação de professora, não é? A minha mãe fez parte do primeiro grupo das professoras negras na província da Zambésia e ela foi formada também pelas irmãs. A minha avó era uma devota católica, portanto, cristã católica. Portanto, eu cresço nesse ambiente católico. O meu bairro é um bairro católico, portanto, as casas dos meus pais, a casa dos meus avós e dos outros vizinhos, eram cerca de 10 casas no bairro do Balanço II, foram construídas por um fundo que foi criado pela Igreja Católica. Portanto, o padre cristão, aliás, o padre Estevão, italiano, convidou os meus pais, que na altura trabalhavam, e todos aqueles que trabalhavam, para criarem um fundo, e depois esse fundo serviu para a construção das suas casas, uma espécie de uma cooperativa, já nos anos 70. Exato. Portanto, e eu cresço, jogo futebol na Igreja Católica. Aliás, eu até hoje sou apoiante dos Juventus, porque um dos padres, o primeiro equipamento que eu usei de uma equipa de futebol era do Juventus, porque um padre de Portugal nos ofereceu. Depois cresci na catequese, etc. Portanto, tenho valores bastante consolidados com base na Igreja cristã e nos ensinamentos cristãos. Portanto, para mim, aliás, eu não percebia muito, mas se calhar foi por isso que acabei trabalhando para a Amnistia Internacional em Londres, porque a Amnistia Internacional defende os direitos civis, políticos, sociais e econômicos. Portanto, a minha vida sempre foi uma vida, digamos, de militância, uma vida de procura de justiça social. Eu próprio duvido que alguém que me conheça bem se surpreenda. Aliás, alguém, bom, por uma questão de respeito, não vou citar o nome dela porque não a consultei, sim, mas uma senhora, estávamos num jantar há 2 semanas na cidade da Beira e disse, a minha mãe disse que o Araújo sempre foi traquino, sempre foi assim, sempre próprio e a defender sempre os seus pensamentos. Portanto, quem me conhece sabe que sempre fui assim, até algumas pessoas que foram membros do governo, que foram alunas ou alunos da minha mãe, viram-me crescer, eu cresci nas mãos deles. Portanto, eles não se surpreendem com o meu comportamento, porque nunca foi um comportamento desviante, pelo contrário, penso que sempre fui consequente. Exato. Frelimo, MDM e agora Renamo, Manuel de Araújo, vou recuar um bocadinho para o MDM. A saída de Manuel de Araújo do Partido do Galo foi praticamente despertada quando Manuel de Araújo começa a mostrar algum desconforto sobre pequenos comportamentos ao nível interno e depois isto foi desembocar na sua saída. Estávamos nas vésperas das eleições autárquicas de 2018, por acaso estivemos juntos a quando da campanha, tive a oportunidade de acompanhar a sua campanha eleitoral em Climane até a sua vitória. O seu comportamento atual na Renamo compara-se ou recorda-nos ao comportamento no MDM? Pergunta, Manuel de Araújo, está de saída da Renamo ou nem por isso? Se depender de mim, nem por isso. Nunca pensei, portanto, em dar esse passo. Mas não tenho dúvidas que há pessoas que sentem a minha sombra. Então, vão fazer de tudo para que eu não esteja onde devia estar. Bom, isso vai depender da liderança e dos órgãos do partido. Mas vontade minha, eu estou bem, portanto, com o meu eleitorado, estou bem com o partido ao nível da cidade de Climane, estou bem com o partido ao nível do distrito de Climane, estou bem com o partido ao nível da província, estou bem com o partido ao nível nacional, porque, que eu saiba, a Renamo é o pai da democracia. E qualquer instituição democrática
não pode julgar alguém sem ouvi-la. Portanto, é o princípio do contraditório. Ora, e eu acho que alguém deve ter violado os estatutos do partido Renamo por algum comportamento, mas essa pessoa não sou eu. Porque se fosse eu, tanto teria sido chamado pelo Conselho Jurisdicional para ser ouvido e dar a minha explicação. Manuel de Araújo diz que há pessoas que sentem a sua sombra. Está a referir-se a? Quem acompanha a política moçambicana sabe quem são. Sim, há umas manteigadas que andam por aí que eu acho que devem estar preocupadas com a sombra que faço a eles, mas também eu acho que algumas pessoas não conseguiram digerir a vitória retumbante que eu tive nas candidaturas para governador da província. Como sabes, Gerzildo, a comissão política do partido tinha indicado 3 pessoas, portanto, que era a presidente da Liga da Mulher, que é a minha mãe Inês Martins, o meu amigo Viana Magalhães, portanto, e também aquele que eu considerava do meu amigo o José Manteigas, portanto, que era o porta-voz do partido. Portanto, esses que eram os 3 candidatos. Bom, fizeste uma pergunta, deixa-me terminar. Exato. Tenho algumas dúvidas nos últimos dias, porque liguei para ele, quando ele leu aquele comunicado dele em Fadonho, eu liguei para ele que era para poder compreender de onde é que vinha aquele veneno todo e por que, sendo meu amigo, tendo meu livro, pessoa com quem eu, sempre que ele vem aqui a Climane, eu vou à casa dele, ele vem à minha casa. Quando o pai faz anos, eu participo no aniversário. Quando a mãe faz anos, eu estou na casa dos pais dele. Ele próprio, quando eu agora já não tenho pai, mas quando o meu pai fazia anos, ele fazia questão de vir para o aniversário da minha mãe. Quer dizer, nós éramos quase que irmãos, famílias. Então, não percebi até agora. E quando liguei para ele para perceber, ele disse que estava numa reunião e já passam 10 ou 15 dias até aqui. Ainda não retornou a chamada. Bom, uma pessoa a quem tu ligas e não retorna a chamada depois de 15, 20 dias, e tu insistes, então eu começo a ter algumas dúvidas. Mas, bom, o tempo vai dizer. Exato. Manuel, mas Gerzildo, estava eu a dizer de que a comissão política tinha indicado 3 quadros. E eu nunca contei esta história, Gerzildo. Sim. E eu estava na Alemanha, eu estava em Bona. Portanto, fui a Portugal primeiro, em junho, porque todos os meses de junho eu tenho um convite quase que permanente da Universidade Católica de Portugal para participar no Fórum Tutoril em Cascais. Portanto, é um fórum que traz cientistas políticos de quase todo o mundo. E eu há mais de 5, 6 anos que participo nesses fóruns. Portanto, eu tinha esse convite e aceitei-o, já tinha o aceite quando se marca a tal reunião para a eleição do candidato a governador. Exato. E depois, para além desse convite, eu tinha outro convite na Alemanha para dar uma palestra em Bona aos presidentes dos municípios do ICLEI, de que sou vice-presidente para a África e membro do Conselho Global do ICLEI, portanto, da presidência do ICLEI. Portanto, eu estava nessa agenda, pedi a autorização do então delegado provincial para que eu pudesse participar. Mas um dia antes, eu recebo uma chamada da minha esposa que diz, olha, o delegado disse que tu, faça sol ou chuva, tu tens que estar cá. E eu tive que fazer uma gincana, Gerzildo, tive que sair de Bona, de comboio, para Frankfurt, para apanhar avião em Frankfurt, para Joanesburgo, para Maputo, e apanhei o voo da Ethiopia Airlines para Climane. Cheguei às 20 horas em Climane. No dia seguinte era, portanto, a eleição. Quando chego lá, portanto, os delegados distritais, eles, quando é apresentada a lista, levanta-se um e diz, mas nós temos um candidato, nós gostaríamos que também incluísse o nome do Araújo. Portanto, o presidente dessa sessão, que era a senhora Lúcia Gefat, membro da Comissão Política, e o senhor Reis, que é o mobilizador nacional,
eles disseram que não era possível porque esta lista vinha da Comissão Política, tinha sido sancionada pela Comissão Política. Portanto, um desses três é que só podia participar, esses três é que podiam participar nas eleições e mais ninguém. Foi quando os delegados distritais, quase todos eles, levantaram-se, abandonaram a sala, disseram, ok, se você já vem com a vossa lista do Maputo, sublinhe-se, se você já tem a vossa lista do Maputo, então fiquem com a vossa lista. Nós não vamos votar, votem vocês e nomeiem o vosso candidato. Depois vamos ver quem é que vai fazer campanha para esse vosso candidato. E isso foi um problema sério. Eles tiveram que telefonar para o presidente Ossufo. Nessa altura, o presidente Ossufo estava em Gorongosa. E ele disse, mas olha, qual é o problema? Se eles querem mais um nome, isso é democracia. Metam esse nome e ponham os 4 nomes para as eleições. Depois vamos ver quem ganha. O resultado é que dos 39 votos válidos que houve, 37 foram para Manuel de Araújo. Então, há algumas dessas pessoas que até hoje não me perdoam. Alguns até vieram ter comigo a dizer que tu me humilhaste e vais pagar caro. Portanto, eu não estou surpreso. Eu já estava preparado para isto há muito tempo, porque quando alguém vem te dizer que vais pagar pela humilhação que eu sofri, portanto, tu já sabes que alguma coisa não está bem. Então, quando eu digo que pode ser uma tentativa de acerto de contas, é mais nesse sentido. Quando eu digo que pode ser um problema de pessoas, é mais nesse sentido e não do partido em tanto que tal. Bom, se for do partido, isso eu vou saber agora na reunião do Conselho Nacional, que vai decorrer de 30 a 31. Como sabe, eu sou membro do Conselho Nacional de pleno direito, eleito no Congresso que decorreu na Serra da Gorongosa. Manuel de Araújo, o novo pacote, entre aspas, o recém-aprovado pacote eleitoral dá maior força ao partido do que o candidato. O modelo dos cabeças de lista. Manuel de Araújo recentemente disse que tinha um pacto, se não um acordo, com os munícipes de Quelimane. Imagina-se, em algum momento, a concorrer de forma independente? Até agora, como eu já disse anteriormente, não tenho nenhuma contradição com o partido, nem ao nível da cidade, nem ao nível do distrito, nem ao nível da província e muito menos ao nível nacional. O único problema que eu vejo, como eu disse, é de algumas pessoas que sofreram uma derrota e não conseguiram engolir essa derrota. Portanto, eu acho, até aqui a leitura que eu faço é que é um problema pessoal ou de algumas pessoas que tentam arrastar o país, aliás, o partido, para uma situação de incompatibilidade como forma de se vingar da derrota que o Araújo infligiu a essas pessoas. Portanto, não vejo nenhuma razão para cogitar alguma saída neste momento do partido Renamo. Sinto-me confortável. Portanto, estou a dizer hoje, dia 26 de maio de 2022. Ora, acontece que no dia 30 e dia 31, nós vamos ter uma reunião do Conselho Nacional. Aí, se o Conselho Nacional tomar alguma decisão, aí eu posso dizer que, bom, se calhar a situação alterou-se e nessa altura pode voltar a fazer-me essa pergunta. Mas neste momento não vejo razões nenhumas. Exato. Dizia um amigo, um comentador, de que a esta altura quem mais precisa de alguém é a Renamo de Manuel de Araújo, porque precisa conquistar ou manter-se em Quelimane. Concorda com este ponto de vista? Não, eu não concordo. Não há ninguém que precisa mais ou menos do outro, não é? Porque eu acho que é importante manter uma certa estabilidade do partido. Como vocês sabem, o partido vem de uma grande crise política, portanto, perdeu o seu líder fundador, que era um líder carismático. Portanto, é extremamente difícil encontrar dentro ou fora do partido alguém com o carisma que foi, mesmo dentro do país, mesmo dentro do Moçambique, alguém com o carisma que o presidente Dhlakama tinha. Portanto, nós estamos compreendendo. A mesma coisa aconteceu em Angola, quando a UNITA perdeu o Jonas Malheiro Savimbi. Ora,
era um líder também carismático, um líder fundador, e a UNITA passou por alguns períodos conturbados. Portanto, então, nessas alturas, é extremamente importante que haja todas as cautelas no sentido de manter a coesão dentro do partido. Portanto, acho que eu preciso do partido, mas também acho que o partido precisa da minha contribuição. Portanto, daí eu não vejo nenhuma... Se eu estiver errado, na altura própria, irei confessar que estava errado. Estranha-lhe que esta convulsão toda interna ao nível da Renamo consigo esteja a ocorrer um ano antes das eleições autárquicas? Haverá qualquer ligação? Bom, eu quero mais uma vez, Gerzildo, dizer que, bom, até prova em contrário, esta confusão não é do Partido Renamo, é de algumas pessoas do Partido Renamo localizadas, localizáveis, conhecidas, com nome e com as razões que os levam a atuar assim. Portanto, até ao dia 31 de maio, eu vou continuar a pensar assim. Portanto, até ao fim da reunião do Conselho Nacional. Se dentro da reunião do Conselho Nacional houver deliberações ou ações contrárias a isto, eu estou disponível para voltar a este programa e dar uma outra entrevista. Portanto, fique descansado que estarei disponível para ir responder, como sempre ir responder. Mas agora estou a falar com o coração e com a cabeça tranquilos, no sentido de que não vejo nenhuma razão para pensar nessas hipóteses. Até agora. Exato, Manuel de Araújo, estamos mesmo a fechar. O que é que traz de Bali para os munícipes de Quelimane desta conferência? O que é que traz de concreto? Por acaso, aqui em Bali, em termos de África, esteve a vice-presidente da República da Zâmbia, que participou e representou, digamos, não só a Zâmbia, todos nós sentimos-nos bem representados, e Moçambique foi representado pela doutora, portanto, a médica veterinária Luísa Meck, que é a diretora-geral do Instituto Nacional de Gestão de Desastres. E, portanto, eu vim cá para participar, em primeiro lugar, na segunda-feira, fiz uma intervenção, portanto, fui panelista no Fórum Mundial dos Líderes Locais. Portanto, havia uma reunião paralela à reunião das Nações Unidas, mas convocada no âmbito desta reunião, onde eu fui, portanto, orador. Mas também participei na reunião das Nações Unidas sobre os desastres. Tive um encontro de trabalho com a pessoa designada pelas Nações Unidas que cobre o continente africano na área dos desastres naturais e da prevenção, e identificamos vários aspectos de trabalho, e esses benefícios não vêm só para o município de Quelimane, nem para os municípios de Quelimane, vêm para toda a Zambésia e também para Moçambique, no sentido de que, tanto estamos a abrir alguns caminhos para que haja formação porque eu, na minha participação, portanto, no meu painel, falei das dificuldades que os edis e as edilidades tinham nesta questão da gestão de calamidades naturais. E coloquei o exemplo da cidade da Beira, onde o presidente Davis Simango teve que dobrar as mangas da camisa, dobrar as calças e meter-se na água para salvar a sua cidade. E quase que a solo, quase que abandonado. O governo moçambicano, no lugar de apoiar o edil, acabou criando uma estrutura paralela, quase que fazia sombra. Né? E vimos, depois de 2 anos, a pessoa que tinha sido colocada foi retirada, e essa estratégia do governo acabou fazendo com que a comunidade internacional, que tinha prometido muito dinheiro, acabou recuando. Portanto, aquilo que tinha sido prometido não foi desembolsado. Quem ficou a perder? Eu estive há 15 dias na cidade da Beira, ainda vê-se o impacto, vê-se muitas casas, muitos prédios sem o teto, sem cobertura, etc, etc. Então, nós estamos aqui a trabalhar com as Nações Unidas no sentido de sensibilizá-los, no sentido de demonstrar que Moçambique precisa, os edis, os autarcas, até os administradores distritais,
os governadores de província, os secretários de Estado precisam de formação. E esta formação, diria eu, quase que já está no pipeline, quase que já está garantida. Portanto, nós, pelo menos, vamos começar, em princípio, ao nível da província da Zambésia. Vamos tentar, se houver abertura da parte do governo provincial, há recursos para formar todos os administradores da província da Zambésia, todos os edis da província da Zambésia, como um exemplo piloto que depois vai ser estendido para outras províncias, para outros administradores e para outros edis. Portanto, eu acho que é importante, eu acho que é um ganho muito importante, porque vai haver formação, e estamos aqui a lutar bastante. Ontem, hoje, tive encontros bilaterais aliás, digamos agora já multilaterais também, com entidades, quer municipais, quer estaduais, no caso do Brasil. Portanto, nós, os países da CPLP, ou os países de língua oficial portuguesa que estamos a participar nesta conferência, reunimos-nos na manhã de ontem para discutir estratégias no sentido de termos uma plataforma de países lusófonos que vão levar a voz para o mundo nesta questão da formação para a área dos desastres naturais. A título bilateral, mantive um encontro com a presidente do município de Matosinhos, que é presidente da Associação Nacional dos Municípios de Portugal, mas também Matosinhos é uma das poucas cidades do mundo, portanto são cerca de 15 cidades no mundo que foi designada, ganhou o estatuto de formadora de hub para essa questão de gestão de recursos. E nós temos uma vantagem, Matosinhos está em Portugal, fala a língua portuguesa, então estamos já a cogitar a criação de uma entidade lusófona que vai trabalhar nesta questão da gestão dos desastres naturais ao nível municipal. E já agora lanço o convite para todos os presidentes dos municípios de Moçambique, que é para aderirmos a esta iniciativa, porque há recursos, quer humanos, quer financeiros, de que nós podemos beneficiar. Mas também trouxe aqui a baila e discuti antes de vir para Bali, em Kisumu, onde havia a Cimeira das Cidades Africanas, aliás, em que a nossa ministra da Missão Estatal esteve lá presente, o antigo presidente, o presidente Joaquim Chissano também esteve lá presente. Discutimos a ideia com alguns doadores da possibilidade da criação de um compacto de cidades costeiras que saísse do Cabo ao Cairo. E essa ideia é uma ideia que Moçambique traz. Foi uma ideia que nós já tínhamos discutido com as cidades de Pemba, Mocimboa da Praia, Ilha de Moçambique, Nacala e Angoche. Só que esses presidentes todos, tanto do meu mandato passado, infelizmente não renovaram. Então, quando os novos vieram, tivemos quase começar do zero. Então, eu trouxe esta ideia, que era para ver se conseguimos alguns apoios, que é para ver se conseguimos lançar, primeiro, um compacto de cidades costeiras moçambicanas, em primeiro lugar, depois um compacto das cidades costeiras de África, portanto, da África Oriental, como disse, a partir do Cabo até ao Cairo. Então, estas são apenas algumas ideias que temos vindo a discutir nestes fóruns, mas também aproveitamos para lançar o nome de Moçambique. Manuel de Araújo, muito obrigado pela sua vinda. Olha, desejo o melhor, falo do seu percurso político partidário, o que distingue a si de outros homens que há uma essência em si, há uma postura, há valor em si, independentemente das cores partidárias. Bola para frente, Manuel de Araújo. Muito obrigado, Gerzil. E já agora, permita que eu o agradeça, porque só me dei conta agora de que nós políticos estamos sempre a correr e às vezes esquecemos de agradecer. Muito obrigado pela sua cobertura à minha campanha. Nunca tinha feito isso. Muito obrigado. E peço desculpas por isso. De nada, de nada. Muito obrigado. Estávamos a conversar com o Manuel de Araújo, Idil de Climane, membro da RENAM. Portanto, foi uma conversa bastante rica, aqui a trazer o resumo da sua presença em Bali, na Indonésia, e ainda as parcerias que vem buscando
tanto para trazer vantagens não só para Moçambique, mas também para Quelimane, município por si liderado. Na frase do dia hoje temos uma história a partilhar. Um alpinista que descia de uma colina, ficou preso e tudo ficou escuro e frio. Foi então que surge uma voz a dizer-lhe para soltar a corda. O motivo da corda mesmo na tela. Para soltar a corda, e ele simplesmente não obedeceu. O que é que aconteceu no dia seguinte? O alpinista foi encontrado a 30 centímetros do chão. Ele não sabia que estava no chão, que estava próximo ao chão. Moral da história é que há situações na vida em que é preciso soltar a corda. Nem todas as oportunidades que aparecem são em forma de corda para agarrá-las. É preciso às vezes soltar. Solte a corda e alcance os seus sonhos. Até a próxima. Não se esqueça de inscrever-se nas nossas páginas, tanto no Facebook como no YouTube. Até lá!